Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, dando continuidade dos nossos estudos, caderno 2, vocês têm ele disponível no plural, página 460, das aulas 9 a 12, para nós finalizarmos a parte de gás, termodinâmica. Na última aula, nós vimos a lei geral dos gases e vimos a variação da energia interna. Basicamente, se aumentava a temperatura, aumentava a energia interna. Se o gás ele não expandisse, né? Nós controlávamos o volume aí, volume fechado, né? Sem alterar o volume. Agora nós temos o seguinte, eu tenho um gás. Se esse gás expandir, ele vai variar o volume. Ó. Eu tenho aqui um êmbolo, né? Eu posso fornecer energia para o gás, na forma de calor. Ele vai expandir. Se ele expande, varia o volume. Então, aqui eu tenho um trabalho, né? Vocês lembram? Trabalho força vezes a distância, seria a força vezes a variação do volume. Então, vai ser trabalho a pressão vezes a variação do volume, onde P é pressão, ΔV, variação do volume. Ou P, V final menos V inicial. Nessa situação 1, o gás expandiu. Então eu tenho um trabalho realizado pelo gás. Então se o gás está realizando trabalho, esse trabalho é positivo. Agora, se eu tenho uma força externa, né, uma seringa, eu estou apertando ela, mantendo fechado embaixo, eu estou aumentando a pressão aqui, mas eu estou diminuindo o volume. Se eu diminuo o volume, o trabalho vai ser negativo, eu trabalho sobre o gás. Então vocês viram que só tem trabalho se eu tenho uma variação do volume. Nós vamos ver daqui a pouco a transformação isobárica, certo? Na isobárica, a pressão constante tem variação do volume? Tem. Mas e na isovolumétrica ou isocórica? Não. Se eu não vario o volume, eu não tenho trabalho, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte, que a variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho, certo? O calor maior que zero, que ele está recebendo calor. Calor menor que zero, ele está perdendo calor, certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Meu trabalho menos trabalho. Por quê? Se está expandindo aqui, o trabalho positivo. Então a energia interna dele aqui está diminuindo. Ó. Vamos manter o calor constante. Se ele está expandindo, trabalho positivo. A energia interna vai estar diminuindo, porque vai ser menos o trabalho, né, que é positivo. Nesse caso, trabalho negativo menos. Mais, porque a energia interna aqui vai aumentar. Tudo bem? Dando continuidade. Então, vamos ver a primeira lei da termodinâmica nas transformações que nós já vimos. Né? A isobárica, pressão constante, de A para B. Então, qual que é o trabalho? O trabalho vai ser igual a P vezes ΔV ou numericamente igual à área abaixo da curva. Variação da energia interna, quantidade de calor menos trabalho. Se ele está expandindo, com a pressão constante, a variação da energia interna aumenta a energia interna, isso mantendo a pressão constante, certo? Trabalho aumentou, né, que ele expandiu, aumentou o volume, e a quantidade de calor também aumentou. Agora, se eu venho de B para A, a energia diminui, o trabalho vai diminuir porque o trabalho sobre o sistema e a quantidade de calor diminui. A isotérmica. A isotérmica eu sei o seguinte, P1V1 é igual a P2V2, ou seja, mesma temperatura. A energia interna numa isotérmica não varia, né? Nós falamos, se não tem variação de temperatura, não tem variação da energia interna. Então, todo o calor que a gente fornece é transformado em trabalho, quantidade de calor igual ao trabalho. Agora, isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Se eu venho de A para B,
não variou o volume, então não tem uma área abaixo da curva. Trabalho é zero, toda a energia vai ser na forma de calor, certo? Então, se nós temos aqui uma temperatura maior, está diminuindo a temperatura, né? Se nós estamos diminuindo a temperatura, vai diminuir a energia interna. Então a quantidade de calor diminui. Tudo bem, pessoal? Agora, a adiabática. Cuidado para não confundir a adiabática com a isotérmica. Por quê? A cara é parecida, mas se eu faço aqui é P1, P2, P1, P2. Se eu faço P1, V1, P2, V2, são diferentes. Uma expansão adiabática é que não há troca de calor como é externo. Tá? Uma expansão muito rápida, uma compressão muito rápida. Então, quantidade de calor é zero. Variação de energia interna igual menos o trabalho. Então, ó, se eu estou vindo de A para B, está aumentando o trabalho, né? Estou aumentando o volume, então o trabalho é positivo. A variação da energia interna é negativa. Então, se eu ponho aqui, se o trabalho for maior que zero, eu diminuo a energia interna do nosso sistema. Tá? A única que faltou aqui, pessoal, vai ser uma transformação cíclica. Transformação cíclica. Nessa transformação cíclica, o que acontece? VP. Se ele sai de A e volta até A, certo? O que vai ter acontecido nessa transformação cíclica aqui? A variação da energia interna é zero, né? Porque saiu do estado de mesma temperatura, voltou à mesma temperatura. Então, delta U é igual a Q menos o trabalho, quantidade de calor vai ser igual ao trabalho também. Então, sempre quando eu tenho uma transformação cíclica, que sai desse ponto e volta até esse ponto, a variação de temperatura, aliás, a variação da energia interna é zero. Eu tenho uma área aqui dentro, essa área que vai ser o meu trabalho. Agora nós vamos fazer os exercícios. Nós vamos aos exercícios agora, tá? Então, nos exercícios, nós vamos começar com o número 1. Em um laboratório químico, 0,8 gramas de gás hélio foi submetido a uma transformação de A para B, representado no diagrama volume vezes temperatura indicada a seguir. Considerando R 8 Joule mol Kelvin, que massa atômica do hélio seja 4U, né, unidades atômicas, o trabalho da força de pressão do gás na referida transformação em joules é. Tome cuidado que o volume está em litro. 1 litro, como que eu transformo de litro para metro cúbico? 10 a menos 3, né? Tudo bem? 1000 litros é 1 metro cúbico. Então, volume 2 litros, que vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, TA 300 Kelvin, número de mol é a massa dividido pela massa molar, número de mol 0,2. Então, P vai ser nRT dividido por V. A pressão em A, 2 vezes 10 a quinta. Na hora que a gente faz aqui, só olha aqui, ó, dobrou a temperatura, dobrou o volume. Então, a pressão vai se manter constante, ó. nRT dividido por V, 0,2 vezes 8 dividido por 600. V 600 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. PB, 2,4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá? Newton por metro quadrado. Então, ela é isobárica.
Trabalho P vezes delta V. 2 vezes 10 é a quarta. 4 vezes 10 menos 5. 2 vezes 10 menos 5. Trabalho 480 joules. Eu podia fazer a área? Não, porque não é um diagrama PV e sim VT. Tá? Pessoal, dando continuidade, vamos fazer o exercício de número 2. Tá? Exercício 2. Em uma maquete simuladora de um elevador a gás, um cilindro contém 1,25 mol de gás nitrogênio, inicialmente a 27 graus Celsius, fechado em sua parte superior por um êmbolo de massa desprezível, cuja área vale 100 cm². 100 cm², 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Centímetro a metro, 10 a menos 2. Como é o quadrado, 10 a menos 4. Sobre o qual estava apoiado um corpo de 100 kg. Nessa situação, o êmbolo permanece em equilíbrio, a 150 cm de altura em relação à base do cilindro. Daí ele dá aqui os valores, né, G igual a 10 metros por segundo, R 8 joules, pressão atmosférica 10 a quinta pascal. Por meio de um cilindro elétrico capaz de transferir energia térmica ao sistema de forma controlada, o gás é então aquecido lentamente até sua temperatura atingir 127 graus Celsius, de modo que o êmbolo seja submetido a um deslocamento vertical ΔH, em movimento uniforme devido à expansão do gás nessas condições. 1. A intensidade da força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo. Pessoal, se a velocidade é constante, a força resultante é zero, ou seja, a força do gás vai equilibrar com a força do ar mais a força-peso. Força vai ser a pressão vezes a área, né? Pressão é força dividido pela área, certo? Então, a força, pressão sobre a área. Lembra aqui, a pressão, força dividido pela área. Certo? A área 100 cm², 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, ou 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Fazendo a conta, a força do gás vai ser a pressão 1 vezes 10 a quinta vezes 1 vezes 10 menos 2, mais o peso, que é mg, 100 vezes 10. Então, 2 vezes 10 terceira newtons. E na segunda proposição, ele vai pedir o trabalho realizado pela força de pressão do gás nessa transformação vale... esqueci a letra C. O trabalho, P delta V, que é NR delta T, 127 menos 25. Qual nome é? Peraí. Aqui está em Kelvin. Precisa deixar em Kelvin? Não, porque a variação em Celsius, Kelvin é a mesma. Só que 127 menos 27 seria a mesma coisa que 400 Kelvin menos 300 Kelvin. Vai dar 100. Feito isso aqui, não vai dar 100. Isso aqui vai dar 1000 joules, né? 100, 1,25 vezes 8 dá 10, 10 é 100. 1000 joules, alternativa, letra A. Para finalizar, pessoal, nós vamos fazer o número 1 da aula 10. Ele fala o seguinte, eu vou direto aqui para a pergunta, porque é o seguinte, ele dá o gráfico e fala que ele vai vir de A para B e não fala o caminho. Certo? E ele vai pedir algumas coisas. Número 1. O trabalho é positivo ou negativo? Justifique sua resposta. Trabalho positivo. Por quê? Eu estou vindo aqui, ó, V e P. VA, VB. PA, PB. Se eu estou aumentando o volume, o trabalho está expandindo, o trabalho é maior que zero. A proposição 2. A variação UAB é positiva ou negativa? Gente, se eu faço PAVA, PBVB. PBVB é maior que PAVA, esse produto. Então eu tive uma mudança de temperatura, a temperatura em B vai ser maior. Se aumentou a temperatura, aumenta a energia. A3.
Q, a quantidade de calor positiva ou negativa? Bom, ΔU, quantidade de calor menos o trabalho, certo? Quantidade de calor, ΔU mais o trabalho. Então, ΔU, calor menos trabalho, calor, passo o trabalho para lá, calor, variação de energia mais o trabalho. Se os dois são positivos, a quantidade de calor só pode ser positiva. 4. Das 3 grandezas envolvidas na termodinâmica, quantidade de calor, trabalho e energia, entre os estados A e B mencionados, posso concluir que trabalho independe do processo que conduz o gás já para B? Não, ele depende. Quantidade de calor independe? Não, depende. Variação de energia independe do processo que conduz calor de A para B? Independe, certo? Então ela não vai depender do caminho, certo? De A para B ela não vai depender do caminho. Como esse trabalho depende, ó. Se eu venho aqui, ó, se eu faço isso, o trabalho numericamente igual a essa área, certo? Que vai ser menor que se eu vim aqui, ó, direto. Esse trabalho é maior. Se eu vim aqui, então o trabalho é maior ainda. Tudo bem? Quem vai depender é a variação da energia, que vai depender só das temperaturas iniciais e finais. Certo, pessoal? Então, nos vemos no plural, né? A gente vai conversando por lá e eu vou passar as atividades. Mas faço as mínimas complementares das aulas 9 e 10. Aula 11 e 12 nós já demos a teoria. Quem quiser tentar, aquele abraço.